Meu nome é doutora Ana, e há mais de 20 anos me dedico exclusivamente à saúde do homem na maturidade. Meu foco é cuidar da sua próstata, da sua energia hormonal, do seu prazer sem culpa e, acima de tudo, da sua dignidade e bem-estar físico, mental e espiritual após os 50 anos. Hoje quero conversar com você como se estivéssemos sentados lado a lado. Não como médica e paciente, mas como dois seres humanos tentando entender o que realmente importa quando o corpo começa a mudar, quando o silêncio das dúvidas íntimas pesa mais do que a idade no calendário. Você já se perguntou se o prazer solitário pode estar roubando sua testosterona? Já sentiu culpa, vergonha ou medo por continuar sentindo desejo mesmo depois dos 60? Ou pior, já ouviu alguém dizer que isso não é mais coisa da sua idade? Que homem maduro deveria apenas aceitar o cansaço, o desânimo, a falta de ereção, a ausência de vontade? Pois hoje, eu estou aqui para desfazer esses equívocos com informação, cuidado e respeito. Porque o prazer, inclusive o prazer solitário, não é um inimigo da sua saúde. Na verdade, ele pode ser parte essencial da sua vitalidade. Mas eu entendo. Nem sempre é fácil separar o que é verdade do que é preconceito, principalmente quando os temas envolvem o nosso corpo, a nossa masculinidade, a nossa história. E por isso, quero começar te contando uma história. Uma história real, de um homem que pode ser como você, ou como alguém muito próximo de você. Ele entrou no meu consultório cabisbaixo, com os olhos baixos e a voz embargada. Estava com exames de rotina em mãos, mas sua preocupação não estava ali, no papel. Doutora, posso te fazer uma pergunta, mas é meio constrangedora. Assenti com um sorriso calmo. Estou acostumada com esse tom. E sei que quando um homem finalmente cria coragem para perguntar, é porque carregou a dúvida por tempo demais. Eu sou viúvo há 7 anos. Meus filhos já saíram de casa. Eu moro sozinho. E de vez em quando, eu me toco. Mas ultimamente ando me sentindo mais fraco, sem vontade de nada, sem disposição. E ouvi um amigo dizer que isso podia ser por causa da masturbação. Que cada vez que eu faço, eu gasto minha testosterona. Isso é verdade? Eu me emocionei por dentro. Não pela pergunta em si, porque essa é muito mais comum do que você imagina, mas pela sinceridade daquele homem que não estava ali apenas buscando uma resposta médica, mas querendo recuperar a própria dignidade. O Sr. Mauro achava que sua vitalidade estava escorrendo pelos dedos, que seu corpo estava errado por ainda desejar, que talvez seu prazer fosse o vilão do seu cansaço. Mas o que eu vi à minha frente foi um homem solitário, com maus hábitos alimentares, um sono fragmentado, rotina sedentária e pouca hidratação. Nenhum exercício, pouca exposição ao sol. Um dia após o outro marcado pela repetição e pela falta de autocuidado. E sabe o que eu disse a ele? Mauro, o toque nunca foi o problema. O problema é tudo o que vem antes e depois dele. Fomos ajustando a alimentação. Incentivamos caminhadas leves pela manhã. Criamos um ritual de sono. Retiramos alguns alimentos inflamatórios e inserimos outros mais protetores, principalmente para o funcionamento da próstata e dos hormônios. E o mais importante, devolvemos a ele o direito de sentir desejo, sem culpa, sem medo e sem vergonha. 2 meses depois, o Sr. Mauro voltou ao consultório com um brilho nos olhos. Sua ereção matinal tinha voltado. A disposição estava aumentando, e ele disse uma frase que nunca me esqueço. Doutora, eu achei que era velho demais para isso, mas agora eu entendi que eu só estava cansado, não acabado. A verdade sobre a testosterona, ciência sem complicação. Agora que você conhece a história do Sr. Mauro, talvez esteja se perguntando: afinal, o prazer solitário derruba a testosterona? E a resposta, querido amigo, é não, desde que haja equilíbrio. Deixa eu te explicar de forma bem acessível. A testosterona é o principal hormônio responsável pela energia, libido, massa muscular, densidade óssea e até mesmo pela clareza mental dos homens. Ela começa a cair naturalmente a partir dos 30 anos, de forma lenta e progressiva. Mas essa queda não é radical, e muito menos a causa isolada de todos os sintomas que você pode estar sentindo. Muita gente culpa a masturbação pela queda da testosterona, mas o que a ciência mostra é o contrário. Quando feita com equilíbrio, respeitando os sinais do corpo, ela não afeta negativamente seus níveis hormonais.
O que realmente rouba sua testosterona? São os ladrões silenciosos do dia a dia. Estresse crônico. Quando você vive sempre em alerta, o corpo produz mais cortisol, o hormônio do estresse, que compete com a produção de testosterona. Sedentarismo. Músculos parados mandam ao cérebro o sinal de que o corpo está em repouso crônico, e ele diminui a produção hormonal. Álcool em excesso. O fígado sobrecarregado tem dificuldade em metabolizar os hormônios corretamente. Alimentação pobre. Falta de zinco, vitamina D, selênio, magnésio. Tudo isso afeta diretamente seus níveis hormonais. A masturbação, por outro lado, pode até ser benéfica, quando praticada com consciência e moderação. Ela melhora a circulação pélvica, ajuda a manter o tecido erétil ativo e, em alguns casos, até melhora o sono e alivia tensões. Claro, tudo com bom senso. Gosto de usar uma imagem que ajuda muito meus pacientes a entenderem a testosterona. Imagine que seu corpo é como um carro clássico, desses bonitos, potentes, que chamam a atenção pela robustez. Se você deixa esse carro parado por meses, o que acontece? O motor enferruja, o combustível envelhece, as peças perdem mobilidade. Agora, se você liga esse carro com regularidade, abastece com combustível de qualidade, faz revisões, troca os filtros e cuida com carinho. Ele continua rodando firme, potente e com presença, mesmo depois de décadas. Assim é seu corpo. Assim é sua virilidade. E o combustível? É a sua testosterona. Mas o segredo não é só o combustível, é o cuidado com o motor. E esse cuidado vem de hábitos, não de culpa. Você já sentiu medo de estar se enfraquecendo por se tocar? Já se perguntou se a sua virilidade está indo embora com o tempo, ou se ainda pode ser despertada? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu quero que você saiba, você não está sozinho. Milhares de homens maduros como você carregam dúvidas silenciosas, muitas vezes por vergonha de perguntar. E é por isso que estou aqui, para criar um espaço seguro, acolhedor e sem julgamentos, para falar de saúde íntima com o mesmo respeito com que falamos de pressão, colesterol ou diabetes. E quero te convidar a fazer parte dessa conversa. Deixe nos comentários sua idade e a cidade onde você mora. Compartilhe comigo se essa história do Sr. Mauro tocou você de alguma forma. E se quiser, escreva: eu cuido da minha virilidade com dignidade. Porque esse é o começo de uma nova etapa. Uma etapa em que você volta a se enxergar como homem inteiro. Corpo, mente e espírito em harmonia. Agora que você já entendeu que o prazer íntimo não é o vilão da sua vitalidade, eu quero te levar um pouco mais fundo. Porque eu sei que muitos homens que me escutam neste momento ainda carregam dúvidas silenciosas, preconceitos antigos e até mesmo conflitos com a própria fé. Por isso, hoje, quero te explicar com mais profundidade o que de fato acontece no seu corpo, o papel da testosterona na sua saúde, o que a ciência moderna realmente diz sobre o prazer depois dos 60 anos, e por que fé, ciência e dignidade podem e devem andar juntas, sem culpa, sem medo e com muito respeito à sua história. Vamos caminhar juntos? A máquina perfeita. Como a testosterona é produzida. Você já parou para pensar que seu corpo é uma obra-prima de engenharia? A testosterona, esse hormônio que é tão falado, é produzida principalmente nos testículos, mas ela não começa ali. A produção hormonal no corpo masculino obedece a um ciclo chamado eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Calma, eu explico. Tudo começa no hipotálamo, uma pequena estrutura que fica no cérebro. Ele é como o maestro dessa grande orquestra. Quando percebe que os níveis de testosterona estão baixos, ele envia um sinal chamado GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, para a hipófise, que também está no cérebro. A hipófise, por sua vez, responde produzindo dois hormônios importantes, o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Esses dois mensageiros descem até os testículos, e ali, especialmente o LH, diz às células de Leydig: está na hora de fabricar testosterona. A testosterona, então, é produzida e liberada na corrente sanguínea, indo para músculos, ossos, cérebro, coração, pele, próstata, órgãos genitais, e influenciando uma série de funções: libido, ereção, força,
ânimo, foco, memória, entre outros. Mas veja bem, nada nesse sistema depende diretamente da masturbação para funcionar ou falhar. O que afeta esse ciclo é muito mais o estado geral do seu corpo: sono, alimentação, estresse, movimento, idade e fatores genéticos. E o prazer? Ele interfere? Essa é uma das perguntas mais comuns que recebo, e a resposta precisa ser dada com seriedade, para que você se liberte de uma vez por todas de culpas desnecessárias. Durante a masturbação, seu cérebro ativa uma série de substâncias químicas, entre elas, dopamina, o hormônio do prazer, da motivação e da recompensa. Endorfinas, analgésicos naturais do corpo, que geram relaxamento e bem-estar. Prolactina, responsável pela sensação de saciedade pós-orgasmo. Ela pode causar uma leve queda no desejo por um tempo curto. Ocitocina, sim, o mesmo hormônio que une pais e filhos, casais e amigos. Ele também está presente. Essas substâncias atuam no seu sistema nervoso e emocional, e não na destruição da sua testosterona. Aliás, a testosterona não é gasta como se fosse um copo d'água. Ela é produzida continuamente, com picos naturais, principalmente no início da manhã. Por isso, é comum que muitos homens percebam ereções matinais, mais disposição sexual pela manhã, e uma queda natural ao longo do dia. Mas isso não tem nada a ver com o toque íntimo. Tem a ver com o ritmo circadiano hormonal, algo que é normal e esperado. A masturbação, quando feita com equilíbrio, não altera de forma significativa seus níveis hormonais, e os estudos mostram isso com clareza. O que a ciência diz? Diversas pesquisas de instituições renomadas, como a Harvard Medical School, a Sociedade Brasileira de Urologia e o National Institutes of Health, já avaliaram os efeitos da masturbação na saúde do homem. Um estudo de coorte com mais de 30 mil homens, conduzido pela Harvard, mostrou que aqueles que tinham vida sexual ativa, incluindo masturbação equilibrada, tinham menor risco de câncer de próstata e melhor saúde cardiovascular. Outra pesquisa da Universidade de Michigan observou que homens maduros que mantinham práticas íntimas regulares, inclusive sozinhos, apresentavam níveis mais estáveis de testosterona, melhor humor e menor risco de depressão. E mais, a Sociedade Brasileira de Urologia defende que a prática da masturbação em homens acima dos 60 anos pode ser uma ferramenta de prevenção de disfunções eréteis, pois estimula o fluxo sanguíneo e preserva o tônus muscular do assoalho pélvico. Então eu pergunto, isso parece algo a se envergonhar? Ou parece algo a ser compreendido com maturidade, respeito e saúde? Vamos quebrar 3 mitos? Mito 1. Masturbação enfraquece o homem. A verdade é, o excesso pode causar fadiga, sim, como qualquer exagero na vida. Mas a prática equilibrada, respeitosa com o próprio corpo, é segura e saudável. O que enfraquece o homem é viver com culpa, medo, sedentarismo, má alimentação e falta de cuidado com a própria saúde. Mito 2. A testosterona desaparece depois dos 60. Errado. Ela diminui gradualmente, cerca de 1% ao ano a partir dos 30 ou 40 anos. Mas essa queda não significa fim da vitalidade, nem do desejo. Com bons hábitos, suplementações adequadas e acompanhamento médico, é possível preservar bons níveis hormonais até a terceira idade e além. Mito 3. Homem que se toca depois dos 60 é anormal. Essa é uma das mentiras mais cruéis que a cultura espalhou. O toque íntimo é uma expressão de conexão com o corpo, de escuta, de autocuidado. Ele não pertence apenas aos jovens, pertence ao homem vivo, consciente e digno, em qualquer idade. A espiritualidade também tem espaço aqui. Eu sei que muitos dos meus pacientes carregam um conflito silencioso, a fé que carregam no peito e o desejo que ainda sentem no corpo. E é aqui que eu quero falar com respeito profundo. O prazer não é pecado. O pecado está no abandono de si. Cuidar da sua saúde íntima é honrar a vida que Deus te deu. É reconhecer que seu corpo é templo e que esse templo precisa de limpeza, luz, silêncio, mas também de calor, presença e dignidade. Já atendi muitos homens religiosos que choraram ao entender que o desejo que sentiam não era sinal de impureza, mas de vida. Um pastor evangélico de 63 anos, que me autorizou a contar sua história de forma anônima, disse uma frase que nunca saiu da minha mente. Doutora,
Quando entendi que meu prazer era parte da criação divina, eu parei de lutar contra mim e comecei a cuidar de mim. E foi a partir daí que sua saúde melhorou. A culpa saiu. A oração ficou mais leve. O corpo respondeu com mais energia. Porque fé e ciência não são inimigas. Fé e ciência, quando andam juntas, curam com mais profundidade. Todos têm lugar nesta conversa. Quero terminar esta parte compartilhando histórias reais e breves. Porque talvez você se veja em uma delas. Um homem casado, de 61 anos, que me procurou dizendo que se sentia desconectado da esposa. Ele achava que seu desejo havia morrido. Mas, com orientação e reconexão com o próprio corpo, ele voltou a sentir. E aos poucos, a intimidade no casamento foi restaurada. Um viúvo de 74 anos que vivia sozinho e triste. Ele dizia, já não sou mais homem. Mas, com acolhimento e pequenas mudanças na rotina, ele voltou a sorrir. E disse, hoje eu ainda sou inteiro, mesmo sozinho. Um solteiro de 67 anos, que nunca se casou. Sentia vergonha de falar sobre prazer, mas entendeu que o toque íntimo era uma forma de escuta interior, não de solidão. E sua autoestima mudou. Um homem religioso de 65 anos, que vivia em conflito entre fé e desejo. Hoje ele diz, agradeço a Deus por ainda sentir, porque isso me lembra que estou vivo. Você percebe? Há lugar para todos nesta conversa. Casado, viúvo, solteiro, religioso, tímido, inseguro. Não importa a sua história. O que importa é que você ainda está aqui, ainda busca respostas. E isso, por si só, já mostra que sua saúde importa. A espiritualidade também tem espaço aqui. Eu sei que muitos dos meus pacientes carregam um conflito silencioso. A fé que carregam no peito e o desejo que ainda sentem no corpo. E é aqui que eu quero falar com respeito profundo. O prazer não é pecado. O pecado está no abandono de si. Cuidar da sua saúde íntima é honrar a vida que Deus te deu. É reconhecer que seu corpo é templo, e que esse templo precisa de limpeza, luz, silêncio, mas também de calor, presença e dignidade. Já atendi muitos homens religiosos que choraram ao entender que o desejo que sentiam não era sinal de impureza, mas de vida. Um pastor evangélico de 63 anos, que me autorizou a contar sua história de forma anônima, disse uma frase que nunca saiu da minha mente. Doutora, quando entendi que meu prazer era parte da criação divina, eu parei de lutar contra mim e comecei a cuidar de mim. E foi a partir daí que sua saúde melhorou. A culpa saiu. A oração ficou mais leve. O corpo respondeu com mais energia. Porque fé e ciência não são inimigas. Fé e ciência, quando andam juntas, curam com mais profundidade. Todos têm lugar nesta conversa. Quero terminar esta parte compartilhando histórias reais e breves, porque talvez você se veja em uma delas. Um homem casado de 61 anos, que me procurou dizendo que se sentia desconectado da esposa. Ele achava que seu desejo havia morrido, mas com orientação e reconexão com o próprio corpo, ele voltou a sentir. E aos poucos, a intimidade no casamento foi restaurada. Um viúvo de 74 anos, que vivia sozinho e triste. Ele dizia, já não sou mais homem. Mas com acolhimento e pequenas mudanças na rotina, ele voltou a sorrir. E disse, hoje eu ainda sou inteiro, mesmo sozinho. Um solteiro de 67 anos que nunca se casou, sentia vergonha de falar sobre prazer, mas entendeu que o toque íntimo era uma forma de escuta interior, não de solidão. E sua autoestima mudou. Um homem religioso, de 65 anos, que vivia em conflito entre fé e desejo. Hoje ele diz, agradeço a Deus por ainda sentir, porque isso me lembra que estou vivo. Você percebe? Há lugar para todos nesta conversa. Casado, viúvo, solteiro, religioso, tímido, inseguro. Não importa a sua história. O que importa é que você ainda está aqui, ainda busca respostas. E isso, por si só, já mostra que sua saúde importa. Agora que você já entendeu os pilares, aqui está um checklist objetivo e aplicável para você adotar a partir de amanhã. Manhã. Beber 1 copo de água ao acordar. Hidratação. Sangue fluindo melhor. Alongamento suave. Pescoço, ombros, quadris e pernas. Tomar sol por pelo menos 15 minutos. Vitamina D. Regulação hormonal.
Café da manhã equilibrado. Incluir uma fonte de gordura boa e proteína leve. Tarde. Almoço com vegetais verdes, proteína e grãos integrais. Movimento físico. Caminhada, tarefas domésticas, subir escadas. Pausa para respiração consciente. 5 minutos. Noite. Evitar telas pelo menos 30 minutos antes de dormir. Ceia leve e nutritiva. Banana com aveia ou chá de camomila. Momento íntimo, se desejar, com atenção plena e sem culpa. Exercício de respiração. 4, 6, 8 antes de deitar. Com consistência, este ritual modifica sua fisiologia, sua mente e sua autoestima. É muito importante dizer com responsabilidade: se você tem histórico de problemas cardíacos, diabetes avançada, disfunção erétil severa ou dor pélvica constante, fadiga extrema ou ausência total de desejo, procure um médico urologista ou endocrinologista antes de alterar sua rotina íntima. Autocuidado é liberdade. Sim, mas também é responsabilidade. Agora, me responda com sinceridade. Você já acreditou em algum mito sobre testosterona? Já ouviu alguém dizer que prazer depois dos 60 é fraqueza? Se sim, comente aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outros homens que ainda vivem em silêncio. E se quiser, compartilhe sua idade e a cidade onde mora. Vamos mostrar que essa conversa é ampla, diversa e urgente. Compartilhe este vídeo com um amigo, um irmão, um pai ou até mesmo com seu médico. Essa informação pode libertar alguém que ainda vive acorrentado pelo medo, pela culpa ou pela vergonha. Quero fechar esta conversa com 3 frases que carrego comigo desde que comecei minha missão com a saúde do homem maduro. 1. A masturbação depois dos 60 não rouba sua testosterona. 2. O que rouba sua vitalidade é o silêncio, a culpa e os maus hábitos. 3. Seu corpo ainda pode produzir, reagir e sentir prazer. O que ele precisa é de equilíbrio. Você não está acabando. Você está se redescobrindo. E por favor, nunca se esqueça. De coração para coração, eu sou a doutora Ana, e estarei sempre aqui para caminhar ao seu lado nessa jornada de saúde e dignidade. Até o próximo vídeo. Cuide-se com carinho, porque você merece. Doutora Ana.